Aleluia. Glória a Deus. Sabe, irmãos, como disse a nossa pastora Albânia, é sempre uma alegria estarmos reunidos aqui a cada segundo sábado do mês. E aqui, de fato, nós temos procurado viver aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra, quando Ele nos diz que nós somos um só povo, amém? Então aqui, o que menos importa são as nossas divergências. O que mais importa é aquilo que nos une. Quem nos une é Jesus Cristo, o amado das nossas almas. E diante desse tempo que nós temos vivido, um tempo de tanta inconstância, um tempo de tanta incerteza, eu orava ao Senhor e dizia: Pai, que palavra nós precisamos ouvir para uma hora como essa? Porque nós entendemos que o que nós temos necessidade não é de ouvir aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. E quando orava, o Senhor me fez lembrar uma palavra que recentemente nós até compartilhamos por meio de uma live. Mas nós entendemos no Espírito que essa era uma palavra oportuna para esse dia. Eu queria compartilhar com você nessa manhã acerca do seguinte tema: igreja aberta ou igreja alerta. Eu acredito que é oportuno nós pensarmos sobre isso. Mas para nós respondermos essa pergunta, nós precisamos primeiramente entender o que é igreja. E parece que de alguma forma nós não temos entendido muito bem o que é a igreja. E se nós não entendermos o que é a igreja, certamente nós não entenderemos qual o nosso papel e como nós devemos então nos mover aqui na terra. Então, olha, o que é a igreja, como nós podemos defini-la? Qual o papel da igreja? Qual a sua essencialidade? Será que a Bíblia, ela nos diz algo a respeito? E quando nós pensamos acerca do que é a igreja, o Novo Testamento ele vai nos apresentar alguns quadros relativos a ela. Por exemplo, a igreja é apresentada como uma família. A igreja ela é apresentada como o corpo de Cristo. A igreja ela é apresentada como a noiva de Cristo, dentre outros quadros que nos são apresentados. Mas um em particular me chama a atenção quando Paulo escreve a sua carta aos Efésios. E ali Paulo define a igreja como um exército. E é sobre isso que eu quero me deter nessa manhã. Como um exército, a palavra do Senhor nos ensina que a igreja está envolvida num conflito global. E quando nós falamos de conflito global, nós falamos de uma guerra espiritual. Guerra esta que envolve não apenas um aspecto terreno, mas também as regiões celestiais, ou seja, todo o universo. Em Efésios capítulo 6, verso 12, Paulo nos traz uma informação muito preciosa. Eu queria que você pudesse aí abrir a sua Bíblia. Efésios capítulo 6, o verso de número 12. A palavra do Senhor diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sabe, meus amados irmãos, se nós entendermos bem o que a palavra do Senhor aqui nos faz entender, nós seremos eficazes em responder qual a necessidade mais urgente para esses dias.
se é uma igreja aberta ou uma igreja alerta. Para sermos mais incisivos, uma igreja aberta ou uma igreja posicionada. Eu acredito que você concorda comigo que o atual cenário em que vivemos, ele em nada favorece a igreja. E sabe, não poderia ser diferente. Mas parece que, por não discernirmos os tempos, nós queremos que os cenários nos quais vivemos, eles nos sejam favoráveis. Mas o que nós precisamos entender é que a palavra de Deus, ela nos declara que o cenário da igreja, ele é um cenário bíblico. Nós precisamos então voltar os nossos olhos para as Escrituras e entendermos que nós não podemos condicionar o modus igreja às circunstâncias na qual ela vive. Com isso, eu quero que você entenda comigo que a igreja, ela não é circunstancial, mas a igreja, ela é profética. Diga amém. Mas parece que nós queremos nos mover por circunstâncias. Quando as circunstâncias nos são favoráveis, então tudo nos vai bem. Mas quando as circunstâncias elas nos são contrárias, nós temos uma tendência a esmorecer. Então nós precisamos voltar os nossos olhos para as Escrituras e a partir dela entender aquilo que o Senhor revela acerca da sua igreja. Uma igreja circunstancial, ela tem uma visão limitada de si. Ela não consegue ver além, mas ela vê apenas o que lhe cerca. E quando ela vê apenas aquilo que lhe cerca, ela procura atuar apenas ou simplesmente sobre as circunstâncias que lhe circundam. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina que a igreja profética, ela vai além. A igreja profética, ela vê o todo. A igreja profética, ela não vai se deter pelas circunstâncias, porque ela não se move por ela ou por elas, mas ela se move a partir de uma revelação. Portanto, essa igreja, ela tem uma direção. Essa igreja, ela não é tomada ou assaltada de surpresa, porque essa igreja, ela é conhecedora dos tempos e das épocas. Essa igreja, ela tem um conhecimento que não está limitado ao que se dá no presente, mas ela consegue ver um todo. Então, as circunstâncias, elas não ditam o seu modo de operação. E aí eu quero chamar a sua atenção. Você já parou para notar que nós temos vivido um tempo onde nós ficamos esperando os próximos decretos para que possamos nos mover como igreja? E ao invés de nós sermos aqueles que de fato estabelecem o reino e fazem conhecida a vontade do Senhor, e fazem cumprir aquilo que está no seu coração sobre a terra, nós vamos condicionando o nosso coração, ou o nosso campo de atuação, aquilo que os homens têm dito, aquilo que os homens têm declarado. E nem tudo o que eles têm dito estão em acordo com aquilo que é a vontade de Deus para esse tempo e para a vida da igreja. Então, enquanto que uma igreja circunstancial, ela se move por circunstâncias, a igreja profética, ao contrário, domina sobre elas. Ela não é dominada, mas ela dirige. Ela tem uma palavra de direção. Então nós precisamos entender quem somos, não a partir daquilo que o mundo nos diz, ou a partir daquilo que as circunstâncias queiram nos fazer entender, mas nós precisamos entender quem nós somos, a partir daquele que nos estabeleceu, a partir daquele que nos fundamentou,
que é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A Bíblia nos diz que Ele é o cabeça do qual nós somos o corpo. A Bíblia nos diz que a igreja, ela é o corpo vivo de Jesus na terra. Portanto, nós precisamos entender que a igreja é Cristo, Cristo é a igreja. E nós precisamos então nos mover a partir dessa direção que vem da parte do Senhor. Então, se o cenário bíblico declara que a igreja ela é um exército, eu preciso ter uma mentalidade à altura. E eu preciso então me comportar, me mover a partir daquilo que o Senhor declara ao meu respeito. E o Senhor nos declara conforme lemos: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Assim declara a palavra do Senhor. Então, como exercer eficazmente o nosso papel como igreja? Nós não podemos ser dependentes de toda a tecnologia que está ao nosso dispor. Elas nos servem, mas nós não podemos ser servo delas. Nós precisamos entender que a igreja do Senhor, ela é poderosa. A igreja do Senhor, ela é uma voz viva sobre a face da terra. A igreja do Senhor, ela tem uma palavra que ela é poderosa para mudar realidades. Então, olha, partindo desse pressuposto de que a igreja, ela é igreja independente do cenário que está em vigor, porque o cenário bíblico ele suplanta qualquer outro. Nós precisamos olhar para as Escrituras, porque somente nelas é que nós vamos encontrar o modo pelo qual nós devemos nos mover como igreja, amém? Amados irmãos, entendamos, a palavra de Deus diz, olha, a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra sangue, a nossa luta ela é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais em Cristo, amém? Então há uma realidade espiritual da qual nós não podemos nos dar o direito de nos esquivarmos, ou nos submetermos, ou sairmos desse ambiente. Porque parece que nós queremos operar nesse plano para que alguma coisa possa acontecer do reino celeste, quando na verdade nos movemos no reino celeste para que de fato algo possa acontecer sobre a face da terra. Então nós precisamos entender que como igreja nós temos uma autoridade. E a partir desse texto, eu quero que a gente possa entender esse pano de fundo onde nós estamos envolvidos, para que então nós possamos a partir deles agir como igreja. Esse texto nos fala sobre 4 níveis de autoridade do reino das trevas. E eu quero compartilhar com você aqui uma breve definição de cada um deles a partir do texto como ele está descrito ali no original. Primeiro, principados. Esses são espíritos governantes, são magistrados, são espíritos de primeiro escalão que recebem ordem direta de Satanás. Eles operam exercendo domínio nos lugares celestiais. Em Daniel capítulo 10, verso 13 e também verso 20, eles também são chamados de príncipes. As potestades são autoridades que recebem ordens diretas desses principados. E estes lhe conferem poder, direito e força sobre uma determinada jurisdição, sobre um determinado lugar na terra, para se oporem a Jesus Cristo e se oporem também à sua igreja. Os príncipes do mundo das trevas são aqueles que são responsáveis por levar as pessoas às trevas, cegando-lhes os olhos e enviando trevas sobre as almas dos homens,
são governadores mundiais. Isso significa dizer que eles estão espalhados por todo o mundo, eles operam em todo o mundo, e eles exercem autoridade sobre diferentes sistemas do governo do mundo. E as hostes espirituais da maldade são espíritos que oprimem a humanidade, tentando levá-la ao desespero e ao caos total. O medo, a angústia, os suicídios e coisas semelhantes a essas são resultantes dessas forças espirituais malignas. Estas hostes satânicas atuam nas regiões celestiais. Um olhar atento nos fará perceber uma ação orquestrada de principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade nos nossos dias, irmãos. E aí nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne. Ainda que muitos deles possam ser usados pelo inimigo das nossas almas. Mas nós precisamos de fato entender que a nossa luta é contra esses seres espirituais que operam. E eles operam para trazer, como declara a palavra do Senhor, toda sorte de roubo, de morte e de destruição. Então nós precisamos discernir os tempos, para que nós possamos operar eficazmente como igreja. Você já parou para notar que há nos nossos dias um sentimento de ineficácia por parte da igreja? Nos vemos muitas vezes com ações limitadas e nos sentimos muitas vezes inúteis. É como se estivéssemos com as nossas mãos atadas. E aí muitas vezes nós ficamos numa discussão que não vai nos levar a lugar algum. Igreja aberta, igreja fechada, igreja é essencial, igreja não é essencial, aos olhos de quem? E parece que nós estamos dando mais atenção àquilo que o homem fala, do que aquilo que o Senhor tem declarado na sua palavra ao nosso respeito. Então nós entendemos que a igreja ela deve estar aberta, sim, nós concordamos com isso. Ela é essencial, sem dúvida. Mas se ela não estiver posicionada, ela será ineficaz. Então talvez o que nós mais precisemos para os dias de hoje é discernirmos os tempos e as estações, entendermos quem somos, entendermos aquilo que o Senhor espera de nós e sermos dirigidos, movidos pelo seu Espírito Santo, para que independentemente de decretos, nós possamos ser eficazes no tempo que se chama hoje. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Agora, por que isso não acontece? Porque muitas vezes, ao invés de sermos proféticos, nós temos sido circunstanciais. Esperamos que algo aconteça para que então nós possamos de alguma forma atuar. Quando na verdade o Senhor disse que nós, na medida em que fôssemos, deveríamos estabelecer o reino. Meus irmãos, é interessante como nós não entendemos, ou estamos tão distantes daquilo que o Senhor espera de nós. Você já parou para observar que muitas vezes nós oramos tanto pelos enfermos? Entenda, não há nada de errado com isso. A Bíblia diz que nós devemos interceder, sim. Mas você já parou para notar que o Senhor diz: quando você se deparar com alguém doente, cure-o. Agora, por nós não entendermos quem somos e o poder que exala em nós, nós preferimos muitas vezes recuar, quando nós deveríamos avançar, porque nós somos o exército do Senhor. Então esse é um tempo em que nós precisamos de fato entender que a igreja ela não deve ser preparada para o domingo, mas a igreja ela deve ser preparada para governar cidades. É isso que o Senhor declara na sua palavra.
Mas muitas vezes nós estamos tão preocupados, sabe, com aquilo que é nosso. E nós não temos abraçado aquilo que é do reino. Quando nós ouvimos sobre a necessidade de alguém, nós olhamos com indiferença, porque aquilo que é meu importa mais do que aquilo que é o do meu irmão, quando na verdade o Senhor disse: olha, você precisa amar ao Senhor sobre todas as coisas, mas ao teu irmão como a você mesmo. Então, quando eu não consigo olhar e se compadecer e ter compaixão do meu irmão, é porque a minha visão, ela está no mínimo turva. E aí nós achamos que nós estamos vendo, mas na verdade nós precisamos do colírio para limpar os nossos olhos, conforme declara a palavra do Senhor em Apocalipse. Então nós precisamos discernir todas as coisas. Então, igreja ou igreja posicionada. A palavra nos fala sobre as regiões celestiais, e talvez esse que é o lugar ou o campo de atuação da igreja seja onde ela menos atua. Você já parou para notar tanta briga, tanta discussão acerca daquilo que os tribunais têm dito? Vamos nos movimentar, e a nossa movimentação, ela é pura e simplesmente movida no natural. Nós queremos fazer número para chamar a atenção. E tendo essas coisas, elas não estão erradas, mas nós não podemos nos esquivar daquilo para o qual fomos chamados. É nas regiões celestiais que as coisas acontecem, declara a palavra do Senhor. Em Daniel 10:12 nós encontramos de uma maneira muito clara que as nossas orações, elas são ouvidas imediatamente pelo Senhor. Mas as respostas, até que cheguem, muitas vezes há uma batalha que se estabelece no caminho. E por falta desse desconhecimento, nós muitas vezes nem sequer notamos ou entendemos que o Senhor, Ele nos tem ouvido. A Bíblia diz para nós, lá em Daniel capítulo 10, o verso 13, que a sua oração, ela havia sido ouvida, mas antes mesmo da resposta da parte do Senhor, ela vi sobre a face da terra. A Bíblia diz que ela foi interceptada por seres espirituais malignos, de forma, queridos, que diz a palavra do Senhor, que Daniel, ele não pôde receber de pronto, de imediato, a resposta que vinha da parte de Deus. Daniel capítulo 10, verso 13, a palavra diz assim, olha: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. A Bíblia nos mostra que há uma batalha que se estabelece no reino espiritual, nas regiões celestes. A Bíblia, ela diz para nós que existe mais de um céu. A Bíblia diz lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra nos diz em 2 Crônicas 2:6, quem poderia edificar uma casa ao Senhor, se nem o céu, ou mesmo o céu dos céus, podem lhe conter? Em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2, Paulo disse, ele que conheceu um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Efésios 4:10, falando sobre Jesus, diz que aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então olha, em 2 Coríntios 12, é mencionado que esse terceiro céu, ele é o paraíso onde Deus habita. É o lugar da glória de Deus. É o lugar da sua habitação. O primeiro céu é o firmamento, é essa atmosfera, é o céu visível que nós contemplamos com os nossos olhos.
onde nós podemos ver o sol, a lua e as estrelas. E obviamente entre o primeiro e o terceiro céu está o segundo céu. E é neste segundo céu que Satanás tem o seu quartel general. Esse é o lugar da sua morada. Esse é o lugar dos anjos caídos. E eles se movem para o primeiro céu, com a finalidade de trazer engano, opressão e destruição. Se nós entendermos isso, nós logo concluiremos que é impossível nós nos darmos com realidades espirituais num plano que é natural. Nós precisamos então abrir os nossos olhos. E a Bíblia nos diz, conforme Daniel, que nesse segundo céu, os inimigos muitas vezes, eles interceptam respostas às nossas orações. E sabe, quando nós falamos sobre isso, parece que isso de alguma forma demonstra uma fragilidade do reino de Deus em relação ao reino das trevas. Mas não é isso que o texto ele está dizendo para nós. O que o texto quer nos fazer entender é que muitas vezes nos falta a consciência de que nós somos um exército. Nos falta a consciência de que nós estamos em batalha. Nos falta a consciência de que nós estamos em guerra. E nós precisamos então nos levantar e fazer prevalecer o poder de Deus em nós. Então olha, a Bíblia diz para nós que a oração de Daniel colocou os anjos de Deus contra os anjos de Satanás em batalha, em guerra. Queridos, a oração coloca regiões celestiais em movimento. É por isso que o diabo faz de tudo para que a igreja não ore. Porque não existe outro meio de nós vencermos esses principados, potestades, estas hostes espirituais malignas, senão por meio da oração. E logo nós esmorecemos. Parece que quando nós não vemos o resultado pelo qual nós temos orado, nós desistimos e simplesmente nos conformamos. Não era a vontade de Deus. A pergunta é, será que não? Nós precisamos entender que Satanás é inimigo, Satanás é adversário, Satanás é opositor. E ele quer se levantar contra a igreja. E nós precisamos então nos levantar no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, para estabelecermos nesse plano a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, há 3 aspectos aqui que nós precisamos entender acerca da oração. A nossa oração, ela precisa ser intencional, ela precisa ser contínua e ela precisa ser exercida com fé. Quando nós falamos de intencionalidade, nós falamos de conhecimento de causa, nós falamos de discernimento. Nós não podemos ter uma visão romântica acerca do tempo que nós temos vivido, mas nós precisamos entender que a igreja é o exército do Senhor que está em combate contra Satanás e os seus anjos. Então, dotados dessa consciência, nós precisamos ser contínuos. Nós precisamos orar o tempo todo. Lucas 18, o Senhor vai contar uma parábola ensinando a respeito do orar, a respeito da necessidade de orar sempre, de perseverar e de nunca esmorecer. Então nós precisamos nos levantar em oração. Mas a palavra de Deus nos ensina com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém, irmãos? Então nós precisamos ter uma consciência de igreja como exército. Você já parou para notar, querido, que nessa hora uma batalha a nível mundial está sendo estabelecida sobre a face da terra, aonde esses seres espirituais, essas hostes espirituais da maldade,
Eles estão trazendo toda sorte de opressão maligna sobre a vida dessas pessoas que estão acometidas por essa enfermidade miserável. Quando eu e minha esposa nós passamos por isso, ainda que nós tivéssemos sintomas físicos, mas tanto a mim quanto a ela, o que mais nos afrontava era uma opressão espiritual. Era como se nós percebêssemos que ao nosso redor nós não estávamos sós, mas uma presença maligna queria nos fazer esmorecer, desistir, trazer medo ao nosso coração. E é exatamente isso que nós percebemos, tanto na vida daqueles que estão hospitalizados, quanto na vida dos seus familiares. Há um pavor, há um medo. Talvez alguns tenham escolhido ficarem mais recatados num tempo como esse, pelo medo. Entenda, isso aqui não é uma crítica, mas eu quero que nós possamos entender que nós não podemos ser dirigidos por circunstâncias. Nós precisamos ser dirigidos por uma palavra de Deus. A palavra de Deus é assim: olha, Cristo em vós, esperança da glória. Uma vez nós escutávamos, eu e minha esposa, numa rádio, alguém que defendia o fechamento das igrejas e o fechamento de tudo, mas principalmente falando sobre a igreja. Ele dizia: será que se o nosso Senhor Jesus Cristo estivesse aqui, Ele não estaria isolado? Ele não estaria prezando pelo cuidado? E eu dizia comigo mesmo: eu não sei qual é o Senhor Jesus Cristo que Ele conhece. Porque o Senhor Jesus Cristo da palavra, Ele é aquele que tocava em quem ninguém queria tocar. Quando todos se ausentavam e todos o excluíam, Ele ia o excluído, Ele abraçava, Ele beijava, Ele tocava, Ele curava, Ele aceitava, Ele amava e Ele mudava realidades. E nós precisamos entender que em nada nós somos diferentes dEle, porque Ele é o cabeça do qual nós somos o corpo. Então olha, o nosso toque é o toque de Cristo, o nosso abraço é o abraço de Cristo, a nossa voz é a voz de Cristo. Então nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. Então, meus irmãos, eu entendo que nós precisamos muito mais de uma posição do que de uma porta aberta. Porque tem muitas portas que estão abertas que, se tivessem fechadas, não fazia a menor diferença. Mas nesse tempo a igreja do Senhor tem sido provada. E parece que nós não entendemos, nós não ouvimos a palavra. O Apocalipse começa dizendo assim: olha, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia. E nessa profecia, a profecia do Apocalipse, a palavra diz assim: aquele que for fiel até a morte, esse é o que vai receber a coroa da vida. Eu não falo de nós sermos irresponsáveis, não é isso. Mas ou nós somos igreja ou nós somos igreja. Nós temos que ser ousados. Agora, você não precisa ser aquilo que eu sou, como eu também não preciso ser aquilo que você é. O Senhor tem direções específicas para cada um de nós. Nós precisamos entender isso, respeitar isso e entender que é o Espírito que governa a igreja. Agora, o que nós não podemos é deixar nos levar pelas circunstâncias, deixar que as circunstâncias nos levem. Porque isso parece muito mais a canção do cantor que diz: deixa a vida me levar, a vida leva eu, do que o Espírito Santo que governa e dirige a igreja. Então, meus amados irmãos, nós precisamos ser intencionais. Nós precisamos ser conhecedores acerca de quem nós somos. O Senhor Jesus Cristo disse: as portas do inferno não prevalecerão diante da minha igreja. O que é que o inferno traz? Roubo, morte
e destruição. E o Senhor está dizendo, diante de uma circunstância como essa, a minha igreja avança. Nós precisamos entender que tudo que nós estamos vivendo, na verdade, é uma oportunidade para nós sermos aquilo para o que o Senhor nos chamou a ser. É tempo da igreja resgatar aquilo que ficou perdido nos seus primórdios. A Bíblia diz que quando Pedro e João estão entrando à porta do templo, se eu não me engano, chamada Formosa, um mendigo olha para ele e diz assim: me dá uma esmola. Essa era a sua circunstância. Mas com o olhar do Espírito, eles olham para ele e percebem que na verdade aquilo é o que aparentava, mas a realidade da sua vida estava no seu interior. E ele diz: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas aquilo que nós temos, isso nós te damos, em nome de Jesus. Levanta e anda. Aleluia. Querido, esse é tempo de nós sermos ousados outra vez. Você já parou para notar que nós muitas vezes não fazemos coisas do tipo, porque nós estamos mais preocupados com a nossa reputação do que com a manifestação da glória de Deus na vida dele? Nós não tememos o fato de que ele possa não levantar. Nós tememos o fato de como vão olhar para nós se ele não levantar. É ou não é verdade? Quando é a partir de uma palavra que o poder de Deus se manifesta. Eu acredito que se aquela palavra não fosse proferida até hoje, mas não, porque ele já não existe mais, mas ele continuaria esmolando no seu lugar, paralítico naquele lugar. Mas eles conseguiram ver aquilo que pelos olhos naturais não podem ver. Eles eram intencionais, eles tinham conhecimento, eles eram contínuos. Você vai perceber que isso vai se repetindo por onde eles passam. À medida que a Bíblia vai dizer para nós em Atos dos Apóstolos que eles estavam transtornando o mundo. Quem são esses? Queridos, onde está a igreja do Senhor? Onde está aqueles dos quais foi dito: quem são esses? Aonde é que nós estamos? É tempo de nós nos levantarmos e transtornarmos o mundo, porque nós temos um poder que opera em nós. A Bíblia diz que o poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo no terceiro dia é o poder que habita em nós. Então nós precisamos virar o mundo de cabeça para baixo. Mas não é a partir, sabe, de força de decreto, mas é a partir de uma força no Espírito. Porque olha, contra fatos não há argumentos. Então se nós no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, começarmos a estabelecer o reino de Deus, os enfermos sendo curados, os mortos sendo ressuscitados, os endemoniados sendo libertos, nada poderá se dizer ao contrário. Podem até querer lançar na prisão como fizeram no passado, mas quando formos soltos, logo sairemos outra vez e anunciaremos outra vez. Enquanto eram chicoteados, eles bendiziam o nome do Senhor, dizendo: louvado seja Ele, porque fomos achados dignos de sofrer por Ele. Mas hoje a igreja, ela é muito não me toque, não mexa comigo não, porque eu fico logo dodóizinho, né? Paulo dizia: eu completo no meu corpo as aflições de Cristo. Meus amados irmãos, nós precisamos ser intencionais, contínuos e ter fé. A fé vê o invisível. Como foi dito aqui, nós não vemos para crer, mas porque cremos, vemos, amém? Nós não somos guiados por circunstâncias, querido. E é interessante que você vai ver que sempre que você vai compartilhar algo com alguém da sua fé, logo alguém vem querendo jogar um balde de água fria. Você precisa
olhar para essa palavra, crer nela e viver por ela no nome de Jesus, amém? Aleluia. A vitória da igreja acontecerá quando a gente primeiro aprender a conhecer o nosso campo de atuação, porque só então nós vamos prevalecer sobre principados, potestades, sobre os príncipes do mundo e as hostes espirituais da maldade. Os estudiosos de batalha espiritual declaram que existem pelo menos 3 níveis de guerra espiritual. O nível solo, que é aquilo que eles chamam de a expulsão de demônios. O nível de ocultismo, que é uma batalha contra forças ocultas, contra feitiçarias, contra satanismo. E o nível estratégico, que são batalhas que são travadas com espíritos territoriais. E é sobre isso que eu quero chamar a sua atenção. Nós estamos caminhando para concluir. A batalha espiritual a nível estratégico nos leva a guerrear contra espíritos malignos, encarregados sobre certas áreas geográficas, sobre grupos culturais, sobre nações e sobre cidades. Eu quero que você apenas entenda isso, mas não é sobre isso que eu quero me deter. O que eu quero me deter é que a Bíblia diz no Salmo 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Diga amém. Então, se nós entendermos isso, nós logo concluiremos que toda ocupação maligna sobre a face da terra, seja ela geográfica, sobre grupos culturais, sobre nações ou sobre cidades, ela é uma ocupação ilegal. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. O trabalho da igreja, que é esse corpo vivo de Jesus na terra, consiste, portanto, em expulsar esses ocupantes ilegais, na medida em que nós avançamos estabelecendo o reino de Deus. É isso que o Senhor espera de nós, queridos. Nós não podemos ficar passivos, dizendo: quando tudo isso passar, voltaremos ao normal. O Senhor espera que nós operemos no poder do Espírito Santo. Sabe, eu fico imaginando que parece que a Bíblia que a gente lê não é a Bíblia que os apóstolos liam. Paulo dizia assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Primeiro a sua vida consiste nele. E se vier a morte, ele sabe que ele tem uma eternidade garantida com ele. Mas parece que a nossa vida, eu falo isso a partir de uma avaliação do que tenho visto na igreja de um modo geral, ela consiste em tantas coisas, menos em Cristo. E morrer, então, Deus nos acuda. Não é verdade? Nós não queremos dizer com isso, queridos, que nós queremos enfrentar a morte. Na verdade, nós queremos viver. Pelo menos eu quero viver muito. Pelo menos até uns 120 anos. E jogando bola, viu? É. Correndo, meu pastor Paulo, pelo menos uns 3 km. Com 120 anos. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que nós precisamos entender que o nosso viver é Cristo. E aí parece que a gente se encanta, né, quando a gente ouve as histórias dos missionários. Morreu amando a Cristo, deu a vida por Cristo. E na primeira oportunidade que a gente tem que diz, fecha a porta, a gente se tranca logo porque a gente tem medo. Aí a gente se alegra com a prova do outro, mas a gente está ficando em recuperação. Não é? É tempo de nós sermos igreja, amém? Qual é a base para a nossa vitória? A missão da igreja consiste em cumprir o decreto maior que já foi dado de uma vez por todas na cruz do Calvário, amém?
Então, olha, não tem decreto de STF, não tem decreto de governador, não tem decreto de prefeito, não tem decreto do raio que o parta, que venha a ser maior do que o decreto que foi dado na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, o sangue vertido nos trouxe de volta para Deus. Os nossos pecados foram cancelados. Não há mais condenação alguma para aquele que está em Cristo Jesus. E a palavra de Deus, ela nos declara que nele, naquele sangue vertido, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades foram levadas. Ele pagou o preço por nós. E essa mensagem precisa ser anunciada aos quatro cantos desse mundo. Foi isso que ele disse para nós: vão e façam discípulos de todas as nações. Lá em Colossenses 2, a Bíblia nos diz que na cruz o nosso Senhor Jesus despojou principados e potestades, aleluia, e os exibiu, triunfando deles na cruz. Glória a Deus. Querido, que palavra poderosa. Mas sabe o que é interessante aqui? É que a expressão triunfar deles na cruz aqui, triunfar, não é ganhar a batalha, mas trata-se de celebrar uma batalha que já foi ganha. Em Hebreus 2, 14 e 15, a palavra declara que por sua morte, Jesus derrotou o que tinha o poder da morte, isso é, o diabo. Nós não tememos a morte, mas estabelecemos a vida. Agora, essa palavra aqui, derrotar ou destruir, olha o significado dela no original: incapacitar, aniquilar, reduzir a nada, invalidar por completo, paralisar, tornar inativo. Glória a Deus. É isso que o Senhor está dizendo acerca de Satanás e acerca dos seus anjos. Aí você pode dizer: mas olha, por que eles ainda operam? Porque ainda não chegou o tempo do fim. Mas o que o Senhor está dizendo: há um poder que opera em vocês, que Ele é poderoso o suficiente para incapacitar, para aniquilar, para reduzir a nada, sabe, para invalidar por completo, para tornar o reino das trevas inativo. É isso que a palavra de Deus quer que nós possamos entender. Jesus já derrotou o diabo e todos os seus principados. E ele então triunfa, ele celebra. Mas o que eu quero chamar a sua atenção para 1 Coríntios 15, 24 e 25. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O papel da igreja é exatamente colocar debaixo dos pés de Jesus Satanás e toda a sua coja. Quando nós nos damos contra o reino das trevas, nós vamos perceber que muitas vezes ele vai querer se opor, muitas vezes ele vai querer resistir. Ah, querido, mas o nome de Jesus é poderoso. Coisa linda é quando você vê um espírito imundo no nome de Jesus se curvando. Que nome poderoso! Ele grita, ele esbraveja, ele quer subir pelas paredes, ele quer matar, ele quer destruir, mas no nome de Jesus ele se curva. É através do nome de Jesus, é pela oração, é pelo louvor, é pela adoração e fazendo uso da armadura de Deus. Efésios nos fala a verdade, couraça da justiça, calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e o espírito e a espada do espírito, que a igreja vence. Sabe, eu acredito que nós precisamos dar menos atenção aos decretos dos homens e dar mais atenção ao decreto da cruz. Porque aquele que quiser se opor ao Senhor não permanecerá. Então, qual é a maior necessidade para esses dias? Uma igreja aberta
ou uma igreja alerta e posicionada? Eu entendo que as duas coisas são necessárias. Eu entendo que nós precisamos das portas abertas, sim. Mas eu entendo que muito mais nós precisamos estar posicionados. Nós precisamos estar alertas. Precisamos saber quem somos e precisamos saber o que o Senhor espera de cada um de nós. Amém? Então, igrejas abertas sim, mas posicionadas também. Diga amém. Uma batalha está sendo travada. E nós não podemos negligenciá-la. Nós não podemos esmorecer. Fica de pé em nome de Jesus, para que você possa pensar que está acabando. Eu queria que você declarasse comigo, diga assim: esse é o tempo da igreja. Nós somos o exército do Senhor, que nos levantamos para colocar aos pés de Jesus todas as potestades, principados, príncipes desse mundo tenebroso e as obras espirituais da maldade, em nome de Jesus. Amém? Então nessa hora nós vamos estar adorando ao Senhor, mas nós vamos estar agora guerreando em nome de Jesus.